gostaria de começar agradecendo publicamente a loja pelo convite e pela oportunidade de poder retribuir um pouco pelo muito que aprendi com a loja, tanto nos eventos como na vivência com os irmãos. Eu dividi esse trabalho em 4 momentos. O primeiro eu digo o que é que tem a ver com a Sociedade Teosófica, esse trabalho, por que faz sentido falar desse tema, o que seria conveniente. Depois apresento um pouco, rapidamente, sobre Platão e Sócrates. Então vem o contexto diário, que é o texto base para essa fala, e aí eu entro no tema em si, filosofia como preparação para a morte. Seria já o spoiler dessa apresentação, a relação de filosofia e morte. Bom, um dos objetivos da Sociedade Teosófica é encorajar o estudo de filosofia. Mais precisamente, seriam esses 3 objetivos: formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, cachorro. O segundo, encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência, e aqui a gente está nessa palestra. E o terceiro, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Sobre esse resto não vou falar, quem quiser saber mais, via a loja mais vezes. O que é filosofia? Essa questão, ela mesma, é uma questão filosófica, mas apesar disso a gente encontra vários usos da palavra, né, no dia a dia do senso comum. Esse aqui a gente vê nas universidades ou no meio acadêmico, a filosofia como sistema particular de um filósofo, de uma escola ou de uma época, epicurismo, estoicismo, ou filosofia moderna, medieval. Temos também filosofia como uma maneira que alguém pensa sobre a vida ou lida com isso. Tal fulano tem uma filosofia de vida. Tem também filosofia como referência a uma doutrina ou forma de sabedoria. Exemplo disso são as formas que chamam de filosofia oriental, por exemplo. Há uma certa sabedoria, mas aí a gente acaba chamando de filosofia ou doutrina, como confucionismo, por exemplo. Como grau acadêmico, bacharel em filosofia, mestre, doutor. E aí uma observaçãozinha: a universidade ela não forma filósofos, né? Quando a reitora vai dar o grau, ela dá o título de o bacharel em filosofia, mestre, no caso a reitora, o bacharel ou licenciado. Não forma necessariamente um filósofo. Pode ser. A filosofia como assunto para distinguir de qualquer outro, e esse que eu menos gosto, que é quando alguém está falando alguma coisa complicada ou estranha, e diz que a pessoa está filosofando ou viajando. Não, mas coisa é isso. Mas aí, apesar disso, ela não deixa de ter um sentido originário e próprio, que a distinguiria de todos os outros, né? A tradição atribui esse termo a Pitágoras de Samos e diz que ele era um grande sábio, né? Assim era reconhecido como um sábio, e numa de suas comunicações alguém foi e disse: você é sábio. E ele foi e disse: não sou um sábio, apenas amo a sabedoria, amo o saber. Mas ok. E aí essa expressão, né, de amo a sabedoria, foi daí que veio essa palavrinha, ou essa expressão grega. Esse negrito seria a transliteração latina das palavras gregas, né? De philos vem filia, que significa amor, amizade, e sofia, que significa sabedoria. Dessa palavra sofia vem a palavra sophos. E essa expressão ela foi cunhada certamente num espírito religioso que pressupunha que a posse de uma sofia seria somente dos deuses. Só os deuses sabem. Só os deuses têm acesso a saber ou a verdade. Aos homens resta somente desejá-la ou amá-la.
E aí esse amar a sabedoria o torna filósofo. O que distingue essa concepção de filosofia desses outros usos que a gente viu agora há pouco seria o método, que a filosofia ela se vale do argumento racional ou da lógica. Essa palavra lógica é que ela vem de logos, muito conhecido por todos. É uma palavra de difícil tradução para outras línguas ou para as línguas contemporâneas. E, entre outros, significa razão. Temos na Bíblia a tradução de verbo, né, em João, palavra, vários significados. E para a filosofia, além desse discurso racional, não basta simplesmente reunir dados. Tem que ter, ou trazer os dados ou os fatos da realidade. Tem que haver uma explicação das causas, ou da causa. Uma explicação puramente racional. Sócrates. A gente não tem nada de Sócrates, além do que os dois discípulos dele, Platão e Xenofonte, e o seu adversário Aristófanes, nos deixaram. Né? São testemunhos diferentes, não tem muita semelhança entre si. Xenofonte era um comediógrafo, então fazia altas críticas a Sócrates, seu contemporâneo, e Platão, seu discípulo mais conhecido, nos deixou uma grande quantidade de textos. E aí Platão, ele, para os íntimos, né, porque o seu nome era Aristóteles, e ele foi o primeiro pensador ocidental a produzir um corpo de escritos que toca uma série de tópicos, como metafísica, epistemologia, ética, teoria política, linguagem, arte, amor, matemática, ciência, religião e vários outros. Nesse sentido, pode-se dizer que ele inventou a filosofia como sentido, com um assunto distinto. Ele foi o primeiro a reunir diversos temas, dando-lhes um tratamento unitário. Não quer dizer que ele inventou a filosofia, que ele tenha sido o primeiro, mas esse sentido que ele trouxe para a filosofia é inédito, era inédito. Ele concebe a filosofia como uma disciplina munida de um método intelectual distintivo, que seria esse método puramente racional. E a maneira como aborda esse conjunto de temas de uma única maneira. Bom, temos muitos textos de Platão, é um caso raro da antiguidade, da época da Grécia clássica, e 36 diálogos. E aí temos esses probleminhas, muitos problemas para interpretar Platão. Um deles é que a gente não sabe dizer quais são autênticos ou não, porque tem uma galera que escreve, diz que é Platão e, enfim, há controvérsias, mas alguns historiadores da filosofia já conseguem reduzir uma quantidade de obras e dizer, não, isso aqui a gente considera de Platão. Estabelecer a cronologia dos diálogos, porque são diálogos, né? Diálogos no sentido comum que a gente usa, como conversação, conversa. Dia, através de logos, conversa, fala, né? Através da palavra. E não é nenhum sentido estranho, algo que a gente usa comumente. Escreve textos literários, onde ele cria personagens que faz referência a nomes que existiram de fato e onde eles conversam sobre certos temas, como esse que apresentei agora há pouco. Mas aí são ficcionados. Por quê? Porque não dá para dizer que foram textos... tem pretensão histórica? Não tem pretensão histórica. E nem que Platão conservou a conversa como ela aconteceu, se é que ela aconteceu. Então, uma terceira questão, que é mais interessante para esse ciclo esotérico ocultista, que seria a dificuldade em estabelecer relação entre as doutrinas filosóficas que vêm desses textos, os diálogos, e as chamadas doutrinas não escritas, que é mais problemático ainda, né? Porque a gente disse que Platão ele dava aulas particulares na academia e de maneira oral, e a gente não tem notícia disso diretamente, né? Só testemunho de discípulos, né? Então tem esse problema também. Além disso, Platão não escreve como os outros filósofos, né? Ele não escreve tratados ou artigos
Ele faz conversas, textos literários. Ele não coloca uma introdução para dizer, olha, a intenção é essa, a minha opinião é essa. Ele sequer aparece como um personagem nesses textos dele. Sim, o Sócrates que é mais conhecido pelo mundo é o Sócrates que vem através dos diálogos de Platão. Seria um dos personagens principais que aparecem nos textos de Platão. O texto que a gente vai estudar é o Fédon, e ele tem uma unidade dramática, ele tem um contexto dramático, que seria, que a gente poderia extrair desses 4 diálogos, né? Os nomes dos diálogos geralmente são nomes de personagens ou do interlocutor principal de Sócrates, né? Eutífron, Apologia, Criton e Fédon. O Eutífron é o nome de um personagem que conversa com Sócrates, né? Sócrates vai até o tribunal para se defender de acusações, e no meio do caminho ele encontra com esse personagem e começa a discutir com ele. Eutífron é um expert, pelo diálogo, um expert em assuntos religiosos, e aí Sócrates vai discutir piedade com ele, o que é piedade ou não. A apologia de Sócrates não é um diálogo propriamente, seria um discurso de defesa dele no tribunal, e tem algum diálogo, mas é evidentemente uma fala discursiva. Tem um Criton também, que já está preso. Né? Seus amigos ricos e influentes, eles tentam tirar Sócrates da prisão, né? Ajudá-lo a escapar, mas ele não aceita, apesar de a pena ter sido injusta. Porque ele foi culpado de corromper a juventude, de não adorar os deuses das cidades, etc. Ele foi condenado por todas elas. E aí a gente vai ver aqui que tinha uma influência, né, que era contrária ao que era subversivo. Era filósofo. E aí a gente pode encontrar tudo isso nesse texto aqui de Sócrates. Ele expõe todas as acusações, se defende todas elas. Ele perde por poucos votos, mas é condenado à morte. Isso no Criton. Tem essa conversa sobre... Tentam conversar Sócrates a escapar e ele não. É aqui que ele ficar. E aqui o Fédon é o texto base da nossa fala. Eu já trago um spoiler, ele morre no final. E é o último dia de Sócrates na prisão. É o dia que ele toma. O que acontece? Por causa de um feriado religioso, ele acaba ficando muito tempo, porque tem uma tradição de que o navio deveria ir a Creta para prestar alguma homenagem, não podia haver pena capital enquanto esse navio não voltasse. E aí Sócrates acaba ficando 30 dias nessa prisão. É exatamente nesse dia o momento da fala desse diálogo. Exatamente. Na Apologia de Sócrates ele já lança 2 teses, entre outras, e é de que a morte não seria... Haveria 2 hipóteses sobre a morte, né? O que seria a morte, ele coloca o morrer como uma de 2 coisas. Ou o nada, em que o morto não tem nenhuma sensação, seria como um sono sem sonho, um sono tranquilo, ou, como se diz, uma mudança e uma migração da alma deste para outro lugar. Há uma figuratividade aí. E aí, como essa primeira hipótese ela não conduz a lugar nenhum, se a morte é um sono sem sono, ok, fica por isso mesmo. E aí, ele vai discutir essa segunda hipótese no Fédon, né? Ele está lá na prisão, todo mundo chorando, a mulher chorando, os amigos querem tirar ele, então o assunto que mais... Desculpa. O assunto que vem à tona é a morte, certamente. E aí ele acaba definindo a morte como a separação da alma do corpo. E ele diz: todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspiram do que a morrer e estarem mortos. Isso por quê? Porque o que o filósofo mais deseja é a verdade, é o saber. Essa seria a definição de filósofo, né? Não morrer, de querer a verdade. É o que o filósofo mais deseja. E o corpo constituiria, nessa busca, um grande obstáculo. O corpo constitui um obstáculo à aquisição do conhecimento.
Olha, morte não ensinou a separação da alma do corpo. O corpo é esse obstáculo para o conhecimento da verdade. Então, o filósofo ele não quer. Ele quer a verdade. E aí, mais à frente, ele deixa um modo mais interessante, menos trágico, né, aparentemente, que a filosofia é se preparar para a morte, se preparar para morrer. Isso aqui. Ele achava que a alma separada do corpo continuaria essa busca, é assim? A gente vai chegar. A gente pode deixar para o fim, tá? Sim, tranquilo. Deixar todas as perguntas para o fim, anote, lembra. Bom, morte, separação da alma do corpo. Alma seria uma tradução dessa palavra aqui. Se a alma não é equivalente ao termo contemporâneo de mente, visto que todo ser vivo, mesmo uma planta, tem uma psique. Isso no contexto grego, né? E no contexto que Platão traz. Porque não é uma palavra somente, é um conceito. Também não é correto as equivalências com os conceitos de inteligência, razão, pensamento, que são termos aproximativos do que Platão quereria dizer com essa coisa. Então, são termos que combinariam, que fariam referência ao que é a alma, mas não definem. Muita gente traduz como alma porque acha que é a melhor combinação. Em muitos textos mais sérios eles colocam simplesmente como psique para manter o sentido. Nos pensadores jônicos do século VI a.C., antes de Platão, havia outra concepção de alma, né? A psique era apenas uma parte do todo, não apenas, né? De todo, porção do pneuma, a área infinita que habitava o corpo. Pneuma é outra palavra grega com um problema de tradução, ou para trazer o sentido para outras línguas. Pneuma no Novo Testamento a gente encontra também como tradução para espírito. Espírito. O ar infinito que habitava o corpo, vivificando provisoriamente até escapar, como último alento na hora da morte. A expressão quando deu o último suspiro, né? Esse sopro infinito se foi dele. E isso seria uma tese, né, de Anaxímenes. Outra perspectiva seria o fogo como a alma, como uma porção do fogo, a aquecer no corpo, até que afinal retornasse à unidade do fogo razão, ou logos universal, eternamente vivo, que acende com medida e se apaga com medida. Quando se diz que a pessoa morreu, o corpo fica frio, gélido, né? E enquanto está vivo está aquecido. Atribuirá Heráclito de Éfeso. Bom, a gente ouviu falar de pré-Socrates, muita gente ouve falar essa expressão, e uma das razões é exatamente essa mudança de entendimento do que seria, não mudança, é uma alteração, expansão desse entendimento do que seria a psique. A partir de Sócrates, que surge uma concepção de alma como sede da consciência. A gente não tem isso naqueles termos, nem nos poetas que antecederam os filósofos jônicos, né? Homero e Hesíodo. Há uma outra concepção também, uma realidade interior que se manifesta mediante palavras, ações, podem ter conhecimento ou ignorância, bondade ou maldade, características da alma, e que por isso deveria ser o objeto principal da preocupação e dos cuidados do homem. Aí começa a fazer sentido aquela coisa de separação da alma com o corpo, que o nosso desejo é a verdade, e ele vai dizer, o homem deve se preocupar em cuidar da alma. O caso da alma, a gente conhece essa expressão, é Platão que traz, pelo menos que consagra essa expressão. E aí ele diz sobre o corpo, que seria o cárcere da alma. Não tem conta os embaraços que o corpo nos apresta, pela necessidade de alimentar-se. Você falava de doenças intercorrentes que são os empecilhos à caça da verdade. Com amores, receios, estupidez, imaginações de toda a espécie e um sem número de banalidades, até o ponto que ele nos satura, que de fato, como se diz, por sua causa jamais conseguiremos alcançar o conhecimento do que quer que seja. O corpo teria suas preocupações ou suas necessidades e por isso atrapalharia, causaria embaraço para a alma nessa caça da verdade. Apenas com a alma é que se pode chegar ao conhecimento puro das coisas. Veja, não é
conhecer, é o conhecimento puro, ou seja, o conhecimento verdadeiro. Somente com ela, e sem intrometimento do corpo na investigação, é que se pode considerar como as coisas são em si mesmas. Portanto, a atividade filosófica constitui um esforço constante para libertar a sua alma e em sua separação do corpo, pois o corpo seria o cárcere da alma, do qual o filósofo é forçado a ver a realidade através de suas grades. Veja, aqui a gente fala de conhecimento puro das coisas, a gente fala de como as coisas são em si, ou seja, sem em relação com o outro. E aqui a gente já começa a distinguir duas realidades, pelo menos didáticas, né? De um mundo sensível, né? Ou seja, do corpo, que a gente tem acesso a esse mundo sensível através dos sentidos, daí o sensível, né? Os 5 sentidos que a gente conhece, visão, audição, etc. E que a alma poderia sair dessa, ver através dessas grades, ou então fugir em algum momento dela. Bom, sempre que alguém se alegra ao extremo, outro fala de Sócrates, ou teme, ou deseja, ou sofre, o mal da resultante não é o que se poderia imaginar, como seria o caso, por exemplo, de adoecer ou vir a arruinar-se por causa das paixões. Bom, aqui paixões é outra palavra também, seria a tradução de patos, que aí o pessoal da medicina, né, chama patologia. Né? Aí, patologia seria uma afecção da alma, comoção da alma. Aí é um sentido negativo. Não, esse termo ele não tem necessariamente sentido negativo. Né? Platão começa a trazer essa coisa, seria a alma se comove, é afetada. Um mal-estar. No fim das contas, por essa tese seria, porque isso aqui ó, ele coloca como um mal. Né? Mas ele diz, o maior e o pior dos males, apesar de ser um mal, o maior e pior dos males não é o que não se deixa perceber. Esses a gente percebe. Né? É que toda alma humana, nos casos de prazer ou de sofrimento intensos, é forçosamente levada a crer que o objeto causador de semelhante emoção é o que é de mais claro e verdadeiro, quando de fato não é assim. Ou seja, tem esses males, mas tem aquele mal que é o pior de todos, que a gente não percebe, que é a confusão de achar que isso que causa esses males, ele tem alguma verdade ou alguma realidade em si. Seria pode falar de ilusão aí, né? Mas esse seria o grande problema dessa prisão no corpo. Porque quando a alma se opõe a essa libertação e passa por tudo isso, ela se encontra mais intimamente presa ao seu cárcere. Porque essas paixões prendem a alma ao corpo, deixando-a corpórea e levando a acreditar que tudo que o corpo diz é verdadeiro. Passa a adotar o que é da natureza corpórea e cria raiz como se tivesse sido semeada nela, e fica de todo alheio à sua natureza, que é divina e se confunde com o corpo. Que a gente observa várias questões, né? O prisioneiro ele passa a amar a sua prisão, né? E se apega ao seu cárcere, ao corpo, e ele traz segundo essa fala, ele traz um problema enorme, porque a alma, considerando que a alma e o corpo, né, que haja essas duas realidades, a alma ela deixaria de se perceber, de tanto que ela é afetada pelos sentidos, ela passa a ficar corpórea, né? Ela se corporeifica e se confunde com essa natureza corpórea. Então, o que há é o corpo, é apenas essa natureza. Ela cria raízes, e esse seria um dos males, ela esquecendo de si, o que é. Assim, o filósofo busca purificar-se do que é corpóreo, dessa natureza sensível, afasta-se dela e aproxima-se da alma. Esse é o modo que o verdadeiro filósofo busca a morte, isolando-se na sua alma e tirando-a da companhia do corpo para alcançar a verdade em toda a sua pureza. É isso aí. Bom, na Apologia de Sócrates, o texto que a gente falou agora há pouco, a gente identifica o filosofar como o exame de si próprio e, no caso, de seus concidadãos também. A gente vê, para que não se veja abandonando
o cuidado de si próprio para cuidar do que se tem, poder adquirir riqueza, fama e honrarias, em vez de cuidar do que é melhor para a própria alma, a fim de se tornar virtuoso. Isso aqui seria uma referência à palavra grega também, arete, que na maioria dos diálogos socráticos ele estuda ou busca compreender o que seria a virtude ou o virtuoso. A justiça, o belo, a coragem. O maior bem que pode haver para um homem é todos os dias discorrer sobre a virtude e sobre outros temas acerca dos quais me ouvies dialogar, de Sócrates, investigando-me a mim e aos outros. E se eu vos disser que uma vida sem pensar não é digna de ser vivida? Ele coloca aqui a prática, o exercício, a investigação sobre a virtude e a prática, esse seria o maior bem para o homem. Né? O exame de si próprio e dos seus concidadãos, e que uma vida sem pensar ou uma vida sem esse exame não seria digna de ser vivida. Isso tudo é defendido por Sócrates, que a gente conhece por ter a sua moral. Bom, aqui a gente já está se aproximando do fim. A filosofia, o amor pela sabedoria, não é só um saber que se encerra em si mesmo. Isso já foi defendido por muita gente ao longo da tradição filosófica, né? Voltado para o puro conhecer. Mas é um saber que pretende identificar aqueles princípios gerais fundamentais, os únicos que podem promover o bem-estar do homem, ou seja, a sua felicidade, tanto na vida privada como na polis. Né? Isso aqui são mais ou menos termos técnicos que a gente encontra em Platão, e princípios gerais fundamentais é encontrar uma espécie de conceito que não seja comum a uma sociedade, a uma cultura, a uma época. Seriam princípios gerais que seriam suficientes para conduzir a vida do homem, não importando o local desse. Tem essa pretensão universal, né? E isso seria suficiente para trazer a felicidade. Platão percebeu que, para seguir bem as pistas dessa investigação, ocorria fazer referência a contextos teóricos que ultrapassassem o terreno puramente ético e que dissessem respeito à natureza da realidade e à determinação de seus princípios. Nos diálogos você vai encontrar, em todos os diálogos, ou na grande maioria, questões sobre ética, sobre virtude, sobre a arete. Mas a discussão não é apenas uma discussão moral, né? Ele busca, tem um estudo epistemológico ou metafísico, ou seja, ele vai atrás da natureza da realidade, com a determinação desses princípios. Esses são objetos da metafísica e da epistemologia, seriam ramos da filosofia, como é concebida hoje, que já era tratado por Platão, mas não, isso é uma leitura que a gente faz já do texto, não coloca assim, né, dado, né? Uma informação prontinha. Ele, de fato, não se preocupa muito em descrever, de modo detalhado e coerente, a natureza dos princípios, mas se satisfaz muito mais em mostrar a existência de princípios de um certo gênero, a saber, aquele gênero que seja útil para fundar a praxis ética e política. Ali são expostas teses discutidas e, no final do diálogo, nenhuma tese vence na discussão. Há dois interlocutores, cada um defende uma tese e no final do diálogo você não sabe qual é a tese vencedora. O que é que está certo aqui? Qual a opinião de Platão? O que é que ele quer dizer? Não se importa em fazer isso. Ele não escreve nenhuma nota de rodapé para dizer qualquer coisa sobre isso. Mas aí dá para se entender que o interesse dele seria mostrar que há, ou então como alternativa, como ponto de partida, de que haveria uma realidade, outra. Todos os homens desejam a felicidade, sem altruísmo. E o conhecimento do bem é a condição necessária e suficiente para alcançar a felicidade. E esse conhecimento só pode ser acessado pela via inteligível, o mais livre possível dos obstáculos que o corpo oferece. Bom, isso, comecei falando sobre os objetivos da sociedade teosófica, que essa palestra teria a ver, né? É um dos objetivos. E aqui tem uma provocação muito interessante que tem muito a ver com a filosofia, que está no ocultismo prático, de Blavatsky. Ele diz: é fácil tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação metafísica
que leve uma vida pura e altruísta e que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronto a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade, a sabedoria, simplesmente pelo que são em si mesmos, e não pelo benefício que delas possam oferir. Esse é um teólogo. E aí, isso é uma parte que eu queria da doutrina secreta, o volume 4, página 208. Seja-nos permitida agora uma última observação. Nenhum teósofo, do menos instruído ao mais culto, deve pretender a infalibilidade no que possa dizer ou escrever sobre questões ocultas. Importa admitir que, em muitos aspectos, na classificação dos princípios cósmicos e humanos, por não falar de erros na ordem da evolução e princípios em questões metafísicas, o que nos propomos ensinar os menos instruídos, que nós podemos todos equivocar-nos. Tem um problema aí, mas deu para entender. Para que uma obra seja grande ou pequena, tratando desses assuntos abstratos, ficasse inteiramente ao salvo de erros, haveria mistério que a escrevesse um adepto, senão um avatar da primeira à última linha. Só então poderíamos dizer, esta é verdadeiramente uma obra sem falha, nem erro algum. Mas se o artista é imperfeito, como pode a sua obra ser perfeita? A investigação da verdade nunca chega ao fim. Devemos amá-la, aspirar a ela por si mesma, e não pela glória ou proveito que a revelação de uma partícula significante dessa verdade nos possa proporcionar. Aqui tem uma relação muito forte com o que seria essa concepção originária de filosofia, né? A busca pessoal, né? E não a aceitação do que é dito ou escrito da verdade. E é pessoal é desonesta, é sincera. E essa seria uma maneira de talvez estar mais próximo da verdade, né? E que nenhum dos que dizem, trazem qualquer coisa poderia, inclusive o palestrante, poderia dizer qualquer coisa de verdadeiro se não tivesse nessa condição aqui de o avatar. Ou então, como é colocado no começo, né? Só os deuses sabem. Ao filósofo resta apenas desejar essa sabedoria. Bom, essa seria isso, aqui algumas referências. E obrigado. Bom, perguntas, questionamentos, críticas, considerações.